Oi, eu sou um Follow e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, para mais um speed art, como de costume, mas esse vídeo tem suas peculiaridades também. Como, por exemplo, ser o primeiro vídeo de 2023 e também ser mais uma speed art do grupo dos 5, talvez a última, que é um grupo de personagens que eu tô criando uma história para cada um deles e desenhando eles, né, obviamente. Mas antes de se aprofundar em qualquer um desses dois assuntos, eu gostaria de pedir para que vocês me seguissem nas redes sociais, que vão estar todas aqui embaixo na descrição do vídeo. E também que não precisa ser agora, mas se vocês assistirem o vídeo e gostarem, deixem um like e comentem o que vocês acharam ou qualquer coisa assim, sugestão. E aqui na descrição também vão ter as músicas que eu vou usar no vídeo e os equipamentos e programas que eu fiz para gravar, desenhar, enfim, realizar esse desenho e esse vídeo posteriormente. Mas enfim, é isso. E agora vamos, porque ainda tenho uma história para ler e várias outras coisas para fazer, então vamos direto pro vídeo para que dê tempo de fazer tudo. Primeiro, como vocês já sabem, né, nós estamos em 2023 oficialmente. E apesar desse vídeo estar saindo em fevereiro, eu gostaria de desejar... Eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todo mundo, né? Que esse ano seja bom para todos nós. Vai ser um ano bem interessante, como eu venho falando há algum tempo. E coisas boas acontecerão esse ano. A menos que tudo dê errado, mas vamos fingir que não vai dar tudo errado. E se der, a gente ignora e fala que a gente nunca falou isso, ok? Bom, mas no mais é isso, né? Desejar um feliz ano novo, seja um ano bom para todos e coisas boas virão, com certeza. Agora, como eu falei, né? Isso é mais uma speed art do grupo dos 5. O nome deste personagem é Jack e ele é o último membro do grupo dos 5. Sendo o último, intuitivamente, supõe-se que seja o último vídeo do grupo dos 5 também, né? Mas eu não consigo afirmar 100% isso por dois motivos. O primeiro é, eu tenho algumas outras ideias do universo do grupo dos 5 que eu gostaria de desenhar. Alguns personagens até que já apareceram durante a história de algum dos personagens anteriores ou até nesse, né, mas a gente já vai ver que eu já vou ler a história, como eu falei no começo do vídeo. Então eu gostaria de ilustrar essas ideias. E o segundo motivo é que eu já venho fazendo esse grupo de personagens faz algum tempo, né? O primeiro desenho do Henry Miskler saiu em 2021 e nós estamos em 2023, então se passaram 2 anos, né, praticamente. Eu evolui muito como artista, para falar bem a verdade, até porque o desenho do Henry foi tipo o segundo desenho que eu fiz na mesa digitalizadora, então de lá para cá uma longa caminhada, eu aprendi muitas coisas. Então, chegando no segundo ponto agora, eu gostaria de fazer um redesign de algum desses personagens e então talvez em um futuro não tão próximo ou talvez tão próximo quanto pareça, mas isso o tempo vai dizer, eu redesenhe algum desses personagens em poses diferentes, obviamente, com características talvez um pouco mudadas, né? Mas nada estrondoso a ponto de parecer outro personagem. Mas eu gostaria de fazer um redesign de alguns deles. Por exemplo, o Henry, né? Eu com certeza faria um redesign. Talvez o Jean, que é o segundo, né? E alguma coisa na Ana também. O Jack e o Léo, eu acho que eu não mudaria nada. Mas, enfim. A Ana, eu acho que eu mudaria só alguma coisa ali no olho dela, que ficou meio estranho. Então, enfim, quando e se acontecer, né, vocês ficarão por dentro. Então, apesar de ser um fim de um ciclo, não é um fim por completo, né?
E falando até sobre isso, né? Para quem não assistiu o vídeo dos outros membros do grupo dos 5, eu vou deixar a playlist que agora tá completa, né? Aqui em cima no card à direita. Então, quando vocês acabarem de ver esse vídeo e quiserem conhecer os outros personagens, sintam-se à vontade para assistir a playlist que eu vou deixar aqui em cima. E como sempre, a história de todos os personagens está na descrição do vídeo, inclusive a do Jack, né? Também estará aqui embaixo na descrição, então se você quiser ler por conta própria, fique à vontade. E, bom, falando em história, por que a gente não começa, né? Vamos lá. Como sempre, eu vou ler por completo e no final eu faço alguns comentários gerais assim. Então, vamos lá. Calma aí. Antes, eu só gostaria de dizer que essa foi a única história que tudo que eu escrevi não entrou na descrição do Instagram, porque ultrapassou o limite de caractere. Então, eu tive que tirar algumas informações, ou seja, a versão do YouTube é a versão completa. Então, começa com a descrição geral do grupo dos 5, né? Que é: o grupo dos 5 é um grupo de guerreiros extremamente talentosos que se juntaram para combater possíveis futuras ameaças que podem assolar a humanidade. E agora a história propriamente dita, vamos lá. Jack é o quinto e último membro do grupo dos 5. E também mais um dos que tentam esconder o seu passado. Ainda assim, conseguimos coletar algumas informações deste. Calma aí, eu acabei de notar um erro de português aqui, mas ignora. As que mais chamam a atenção, acredito, sejam o fato dele ser um alcoólatra de carteirinha e praticamente um tabagista profissional. Apesar disso, vale ressaltar suas qualidades também. Afinal de contas, embora ele tente esconder o seu passado, continua sendo bem famoso pelas áreas onde passa. Não somente por seus apelidos imponentes como Imperador Lunar, o Bêbado Apurado, o Babaca que tá sempre bêbado. Tá, tudo bem. Esse último fui eu que inventei. Ele ainda me paga pelo que fez, mas também pelo motivo de tê-los recebido. Ó, calma aí. Eu vou reler essa parte sem a parte que tá entre parênteses, para ficar um pouco menos confuso. A parte que tá entre parênteses é a parte do tá, tudo bem, esse último fui eu que inventei. Continua sendo bem famoso pelas áreas onde passa, não somente por seus apelidos imponentes como Imperador Lunar, o Bêbado Apurado, o Babaca que tá sempre bêbado, mas também pelo motivo de tê-los recebido. Para muitos, considerado um dos maiores espadachins da história, ou o mais genial espadachim de todos os tempos, já provou suas habilidades em diversos momentos, entrando em batalhas longevas, pondo um ponto final e saindo intacto. Apesar de já ter lutado ao lado de diversos humanos, prefere trabalhar sozinho, o que leva a perguntar-me por qual motivo ele entrou no grupo dos 5. Nós temos a informação que quando o membro 1 era criança, o Jack chegou a treiná-lo por alguns anos. Inclusive chegaram a realizar algumas missões juntos. Mas acredito que isso não seja o suficiente para convencê-lo a integrar um grupo de pessoas desconhecidas com tanta facilidade. Com certeza existe mais alguma coisa por trás. Falando um pouco mais sobre a relação entre o Henry e o Jack, sabe-se que uma das espadas do Henry foi um presente de seu mestre Jack quando criança. Então parece que eles são bem próximos, o que me leva a mais uma dúvida. Todos sabem que o Jack é muito mais velho do que aparenta. Então, por qual motivo ele não é o líder? Com toda a sua experiência, me parece ser a decisão mais certa a se tomar. Talvez por essa proximidade ele tenha cedido o cargo? Não sei. Estamos entrando no campo da especulação. Como eu falei, pouco se sabe sobre seu passado, incluindo sua família. Não sabemos origem, nome ou quaisquer outras informações, mas em contrapartida se sabe muito sobre suas habilidades, como o fato de naturalmente ter reflexos extremamente apurados, e quando está bêbado, quase sempre, eles se tornam ainda mais impressionantes, sendo quase impossível de tocá-lo.
além de sua exímia habilidade com as lâminas, evidentemente, e sua habilidade suprema, o desencadeamento lunar, que não se sabe muito porque raramente a usa, só quando a situação realmente aperta, e quando usa, não sobra ninguém para contar a história, então é difícil conseguir informações. Ponto. No momento, essas são todas as informações que nós possuímos sobre o membro 5, Jack. Bom, tá aí. Toda vez que eu olho essa história no Notepad, ela não parece ser tão grande, mas quando eu leio, evidentemente, parece que ela tem tipo umas 3 páginas. Então eu acho que eu entendo porque que o Instagram limitou, né? Não limitou, acabou o limite de caracteres, enfim. Mas eu vou fazer alguns comentários, eu não tenho tantos, mas vamos lá, né? Que essa parte tá se estendendo um pouco mais do que eu gostaria, então vamos lá. Eu tenho 2 comentários para ser mais exato. O primeiro é que eu não sei se as pessoas que acompanham o grupo dos 5 desde o começo, não são tantas, mas existem, acreditem em mim. Não sei se essas pessoas perceberam que todas as histórias do grupo dos 5, elas são escritas meio que no formato de um relatório ou uma espécie de diário por alguém ou por um grupo de pessoas, né? Não dá pra saber, eu tenho que admitir. Eu sei, né? Porque, enfim, eu sou o deus desse universo praticamente. Quer dizer, praticamente não, né? 100%, porque eu criei. Então, enfim, toda essa construção pra falar que essa pessoa que escreveu esse relatório do Jack, ele dá algumas alfinetadas no Jack, né? Porque ele tem algum desentendimento com ele. Então, fica ali meio entre linhas que o que deveria ser um relatório imparcial, né? Acaba se tornando um relatório parcial e tem uma leve pintada, não, calma aí. Uma leve pitada de humor. Mas enfim, é só uma curiosidade mesmo, né? E para caso quem acompanha faz algum tempo não tenha percebido ainda, o formato de relatório é proposital. E talvez um dia vocês saibam, quando o momento certo chegar, vocês saberão. Enfim. E o outro comentário é que existe uma relação entre o Henry e o Jack, né? Ali em algum momento eu falo que o Jack já treinou o Henry quando criança. E com certeza o Jack é o membro mais velho do grupo dos 5, né? Ele tem muitos anos de vida. Ele foi abençoado por muitas luas até aqui. E, enfim, até o cara que escreveu, que não sou eu, né? Longe de mim. Ele se questiona em algum momento por que o Jack não é o líder, sendo que ele é o cara mais experiente de longe do grupo. E, enfim, e sobre a relação do Henry e do Jack, quando eu escrevi a história do Henry, eu não tinha pensado no Jack ainda. O Jack foi realmente o último personagem que eu idealizei, né? Mas em algum momento eu sabia que a história desses dois iam estar conectadas antes do grupo dos 5, né? Então eu conectei dessa forma. Eu acho que traz uma complexidade para a história, calma aí, eu tô procurando a palavra. Uma linha do tempo para a história, eu não sei. Uma contextualização temporal para a história, eu não sei se isso faz sentido. E enfim, é isso que eu tenho para falar. E mais uma vez, coisas boas virão esse ano, então fiquem atentos, é só o primeiro vídeo de muitos, né? Agora, bem rapidinho para finalizar o vídeo, eu vou falar um pouco sobre o desenho, né? Eu gosto bastante desse desenho e eu acho que ele é um bom desenho para fim de ciclo. Eu acho que eu consigo mostrar bastante do que eu aprendi nesses 3 anos desenhando, 2 anos e meio desenhando mais ou menos. Eu acho que eu consegui sintetizar bem e mostrar tudo nesse desenho. Eu gosto bastante dele. Eu mudaria poucas coisas nele se eu fosse fazer hoje, refazer hoje, né? Talvez só a camisa, adicionar algumas coisas ali. Mas enfim, é um desenho bem com a composição
razoavelmente complexa, né? Um desenho que aparece as duas mãos, que é uma coisa que eu não faço normalmente. Em uma posição um pouco diferente, com um cabelo bem diferente do que eu tô acostumado a fazer. Enfim, muitas coisas diferentes nesse desenho e foi bem divertido de fazer ele. E ele tem um pentágono, né, atrás dele. É uma coisa, inclusive, que eu nunca falei sobre o grupo dos 5, mas que eu comecei a pensar a partir do 3, eu acho, se não me falha a memória. Que é que a figura plana que aparece atrás de cada personagem está diretamente relacionada com o seu número de integração no grupo dos 5, né? Por exemplo, o Jack tem o pentágono, né? Que é a figura plana de 5 lados. A Ana tem um quadrado, que é a figura plana de 4 lados. O Léo tem o triângulo. O Jean é o único que tem um problema, porque na época eu ainda não tinha essa ideia, né? Então ficou meio falho ali, porque é difícil, né? Até porque não existe uma figura plana de 2 lados, então fica meio complicado, mas esse daí a gente releva. E o Henry, que é o 1, ele tem um círculo atrás dele, né? Eu acho que o círculo é uma boa representação para unicidade, porque o único lado dele, entre muitas aspas, é o perímetro dele, né? Então ele pode ter um lado só ou infinitos lados, né? Matemáticos no chat digitem 1 aí e não me matem, por favor. Enfim, é só uma curiosidade, eu não sei se alguém já tinha percebido isso, mas tá aí, eu tô entregando de bandeja pra vocês. E eu não queria falar nada, eu vou deixar aqui entre linhas que essas figuras têm outros significados também, mas esse daqui eu não vou entregar de bandeja pra vocês, não achem que a vida é um morango. Então, teorias na minha mesa, por favor, em breve. Enfim, só mais uma coisa, esse desenho, ele teve um alcance um pouco maior do que eu esperava no Instagram. O Instagram até mandou uma mensagem lá, um e-mail, né, falando tipo, sua conta este mês alcançou tal visualizações. E o principal motivo foi por causa desse desenho aqui, tá ligado? Então, é legal, né? Eu tenho que desvendar o algoritmo do Instagram, porque eu não tenho ideia do porquê esse desenho chegou em tantas pessoas, mas até aí tudo normal, né? Bom, é isso. Não tenho mais nada pra falar. Já falei muito. Então é isso. Comentem o que vocês acharam do vídeo. Teorias na minha mesa pra já. Deixem um like se gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Compartilha com geral, família. Se esse vídeo chegar em 2 likes, tem vídeo amanhã. Não, tô brincando, tá maluco? Tá maluco? Enfim, se inscrevam, compartilhem, deixem um like e comentem o que vocês acharam ou qualquer coisa, né? Dúvidas da vida. Uma hora eu respondo, eu leio sempre todos os comentários, que não é muito difícil, né? Mas sim, eu leio. Enfim, é isso. E como a última coisa que eu quero falar coisas boas realmente virão esse ano. Enfim, ponto, ok? É isso. Eu meio que fui, né? Eu acho. Valeu, falou, fui. Shovels hit